Gente, vamos trabalhar um pouquinho comigo? Vamos ver o que eu tô fazendo aqui? Então, vamos lá. Abrir aqui o meu computador, né? E aí, vou abrir aqui o sistema para vocês verem o que eu faço. Aqui já estão os clientes que eu tenho que atender hoje e os que vêm amanhã. O Alex. Aí aqui tem uma outra ferramenta. Tem o Docs. E o Mac. Pronto. Então, quando eu abro essas ferramentas, são as que eu uso durante o dia. Eu trabalho numa empresa de marketing que lida diretamente com a equipe médica, que faz marketing para essas equipes médicas, para esses médicos. E depois das 18 horas, aí eu venho aqui e chamo as pessoas para conversar comigo na terapia. Então eu venho aqui no Meet, né? Abrindo aqui, tá meio lento hoje a coisa. Mas basicamente é isso. Durante o dia eu trabalho nessa empresa de marketing e à noite eu trabalho, então, ali após 18h30 eu atendo as clientes com terapias. Eu trabalho somente com mulheres. Ah, se vier um homem eu vou atender? Vou, mas meu foco é a autoestima para as mulheres aí melhorarem seu relacionamento, melhorarem a sua vida, a autoconfiança, amor próprio. Então é isso que eu faço, certo? Então, eu trabalho diretamente com mulheres, então eu tô sempre aí na minha empresa, eu tô sempre aí envolvida em trazer coisas novas, em montar projetos novos. Hoje, por exemplo, eu trabalho com o programa Alfa, né, que é um programa que ele traz ali toda uma clareza para essas mulheres do que elas estão fazendo na vida dela, quais são as crenças que elas estão bloqueadas, que não estão permitindo que elas prosperem, que elas evoluam. Dentro do programa Alfa também a gente trabalha fechamento de ciclos, início de novos ciclos, planejamento de vida. Então as pessoas começam a olhar para elas como pessoas importantes, que têm amor próprio, começam a ter a aceitação de si mesmas, começam a ver o quanto elas são importantes nesse mundo sem precisar do reconhecimento do outro, a não ser o delas mesmas, o quanto quando a gente acaba dizendo um não para as outras pessoas, isso liberta quando é um sim para nós, e o quanto a gente, quando diz sim sem vontade, a gente acaba ali se traindo, não se respeitando, e aí a gente fica reclamando, né? Ai, o outro que não me respeita, o outro, mas e nós, como estamos nos respeitando? Então, esse programa Alfa, ele trabalha com isso. Então, isso que eu faço no dia a dia. Hoje eu compartilhei um pouquinho, então, da minha vida profissional com vocês, o que eu faço durante o dia. Antigamente, eu atendia o tempo todo com as terapias, mas eu comecei a observar que as pessoas, elas têm uma vida corrida e que elas preferem esse horário das 18h30 ou de manhã bem cedinho, sabe? Tipo 7, 8 horas da noite. Como eu assumi esse outro trabalho durante o dia, ficou apertado realmente para que eu atendesse nesses intervalos, tipo 13 da tarde, já fiz isso. Mas é uma loucura, eu mal consigo almoçar e já tenho que começar a trabalhar aqui, então acaba que eu não entrego um trabalho de alto valor. Então, eu condicionei realmente a atender após 18h30, que é quando eu encerro esse trabalho, que eu trabalho para uma empresa, né, como PJ, eu sou terceirizada dessa empresa, sou contratada dessa empresa, e à noite, então, após 18h30, eu atendo as minhas clientes, o que para mim ficou perfeito, porque eu consigo atender com tranquilidade, com calma. Aí o esgotamento, realmente, quando eu termino, como foi no caso de ontem, gente, eu tava assim, ó, demolida, minha mente tava demolida, porque daí dá cansaço nos olhos, cansaço mental, mas é o que eu escolhi pra mim. Então bora lá curtir esse dia aí com a gente, que vai ter muita novidade.
gente, tudo plim. Minha cama não arrumei muito direito, porque hoje é sábado, mas tá tudo limpo. 101% limpo aqui dentro de casa. Ai, dá até gosto, né? Até gosto. Ali, a Rafa fez uma meia para eles brincarem. Eles não, elas, né? Na verdade, a Belinha e a Cookie. Esse quarto aqui também, totalmente plim. Ai, coisa boa. Tem que botar uma cortina aqui. No meu também. Esse outro aqui, também 101% plim. Eu não filmei, né, limpando. Olha lá a cobra da Rafa que eu botei na porta e ela puxou. Eu não filmei porque tudo, né, porque às vezes se torna até cansativo. E eu quero fazer uma reflexão hoje bem legal e uma receita que também ali no chão pegou umidade. Quando eu botei o tapete ainda tava meio úmido o chão, mas daqui a pouco seca. Mas o banheiro também, 101% plim. Agora eu vou tomar meu banho. E aí depois, então, eu vou voltar pra gente fazer uma reflexão. Que também, que é uma sacada bem vibes, como diz a Ana, que ela gosta às vezes de trabalhar aqui. Então eu arrumei pra ela aqui trabalhar. E ali é o banheiro da Belinha, da Cookie, é lá fora. Cozinha também, 101%, olha só, coisa boa, né? Pia limpa, fogão, lá os pets também, tudo limpinho. Os panos eu botei ali pra secar, ela botar uma roupa pra lavar e tomar meu banho agora, porque eu quero fazer uma reflexão com vocês. Olha onde é que ela tá tentando dormir, coitadinha, na metade da caixa. Ela é muito maior que a caixa. E aí, eu volto para nós fazer uma receitinha de bolo e refletir um pouco. Então, gente, agora, né, já tomei um banho, já me arrumei um pouco. Tenho que levar o lixo e tenho que comprar umas coisinhas no super. Não vou gravar para vocês, porque eu tenho bastante lixo para descer, daí fica ruim para carregar o celular junto. Mas quando eu voltar, eu quero fazer uma receita e quero que vocês estejam junto comigo. Bora lá! Muito bem, vamos lá então. Para essa receita de bolo que eu faço, fica tipo um pão de ló, tá? Eu vou usar 3 ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de água, mais ou menos, 50 ml de azeite, farinha de trigo, opcional se você quiser botar, talvez, um pouquinho de maisena. Como eu não tenho, eu não vi que eu não tinha, eu vou botar só a farinha de trigo. E o fermento eu coloco 2 colheres, não me julgam, tá? Porque tem gente que coloca uma de sopa, eu coloco 2, eu meço na tampinha. E aqui tá a forma tá meio velhinha, mas já tá untada. E aqui então tá a tigela da batedeira. Então nós vamos colocar aqui os 3 ovos, certo? O açúcar. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou levar isso aqui pra lá, porque minha batedeira ainda é 220, aqui é 110, então eu tive que fazer uma instalação aqui, 210, 120, e o 220 ficou aqui. Opa, caiu ali. Ao vivo é assim, né? É vida real. Porque eu vou ajeitar. Pronto. Aqui eu vou bater 8 minutos. Então, se você quer botar um vídeo, ficar escutando uma música, né? Fazer alguma coisa, 8 minutos tem que bater na batedeira. E aí, depois, a gente bate mais 2 minutos quando coloca o azeite e a água. É isso que faz toda a diferença. Então, 8 minutos. Vamos lá. Eu até trouxe pra cá, eu já botei a loucinha lá que eu tinha usado antes e trouxe pra cá. Então, agora nós vamos colocar a água, já passou 8 minutos, nós vamos colocar a água. E os 50 ml de azeite. Se você quiser aí colocar na sua xícara, você coloca. Eu vou colocar meio de olho, que sempre dá certo, certo? Agora, a gente bate por mais 2 minutos, tá? Isso aqui é bem receita de vovó, foi minha avó que me ensinou. E eu tô passando essa receita pra vocês, certo? Então, bate mais uns 2 minutos.
Fica bem airado, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas fica bem airado. Aqui que vem o segredinho, a gente não vai bater mais na batedeira. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Lembram que eu falei que podia ser um amido de milho, metade? Seria 1,5. Mas aqui, como eu não tenho, vou colocar 2 de farinha de trigo, ó. Bem generosas, tá? Essa minha xícara, que a gente tem 200 ml, tá? Ó, 1 e 2. Sempre a proporção vai da xícara que você tá usando, né? Desde o início ali eu usei com xícaras, então é com xícaras. Se vai medir daí, aí a proporção é diferente, né? Vai pela medição daí. Às vezes a gema, o ovo é maior, o ovo é menor, né? Aí, ó. E agora a gente vai bater com o fouet. Sempre delicadamente, tá? Ó, bem delicadamente, do meio pra fora, sempre do meio pra fora, certo? Deixa eu ver se eu consigo erguer vocês mais aqui, que daí fica mais fácil de ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui erguer, que agora eu botei vocês no tripé. Aqui, acho que agora fica mais fácil e a gente vai conversando. Essa receitinha aqui, ela serve tanto para uma pessoa que quer fazer bolo no pote ou bolo de aniversário, dá pra rechear. Eu não vou fazer isso, mas depois que estiver pronto, vocês vão ver como é que fica. Ele fica super fofinho, super airado, ó. E aí, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, para aniversário. E agora, então, eu vou sentar aqui com vocês, saborear, né? Uma torta, maravilhoso, né? E vai ficar também muito gostoso. Conversar um pouquinho. Esse pão de ló aqui é maravilhoso. Ai, Fran, mas eu não quero bolo branco, né? Ah, então você não quer o bolo branco, você pode botar chocolate, faz a massa de chocolate, dá pra botar até baunilha. Eu já fiz com baunilha também, fica uma delícia. Ah, dá pra fazer também de outra forma, dá pra botar leite ninho. Ah, eu não quero, eu quero só fazer o bolo que nem tu tá fazendo e fazer um vulcão. Pode também, os olhos, uma delícia. Daí usa a forma de pudim, aquela forminha que é furada no meio. Eu vou fazer um bolo normal, então se eu fosse fazer uma torta, né? Não vou usar aquela forma furada no meio. Dá até pra você fazer aí o olho, super, como é que se diz, uma cobertura, se quiser. Eu vou fazer bem simples hoje, só pãozinho de ló mesmo. Não vou... Pãozinho não, bolinho, né? Mas olha o teu papo reto aqui, né? E não de vou mulher com mulher. Nada. Que vai mexendo bem devagarinho, o envelhecimento. Preferência, Todas as mulheres temos medo de envelhecer, né? Tem que ter Foi o assunto que eu falei até nos meus stories. Tem uma cliente minha de alguns anos atrás que ela me procurou porque ela estava se achando velha para retornar ao mercado de trabalho. A massa pensa nisso, ela tinha 48 anos. Agora nós vamos botar o fermento. Ela dedicou a vida dela ao lar. Ela era formada em administração, ela dedica a vida dela ao lar para cuidar da família, do esposo, do filho. Ele continuava trabalhando, mas ela começou a sentir que ela precisava fazer algo. Os filhos já tinham crescido, já eram adultos, cada um estava sendo na sua vida. Assim. E ela viu que ela precisava fazer da vida dela algo diferente, sabe? Aí da sua... Mas ela estava com essa crença, eu sou velha demais, eu já tenho 48 anos, como é que eu vou voltar ao mercado de trabalho, minha avó? Então eu fiz seguimos, na época, né? Nós fizemos um trabalho bem, agora não tinha um programa esse fermento. Na época, essa um trabalho terapêutico, com reprogramações mentais com ela, né? Com conversas, com exercícios de autoaplicação. Basicamente, o meu fouet é de metal, mas eu tenho também hoje, só que está estruturado. Na época não tinha mais que não é metal. E a gente começou a perceber que ela tinha comprado essa crença. Eu tenho outro de metal que é preto. De ser velha demais com 48 anos, mas uma tia dela que dizia pra ela que ela, se vocês estiverem escutando um barulho é que eu tô lavando o roupa, né? Serviço aqui, tá? Quando você sentiu que dizia que a vida terminava aos 30, que depois dos 30 a pele perdia o brilho, né? Que chegava a velhice, era uma criança assim, bem doida. Se nós formos pensar sobre isso, realmente teve uma época, acho que em 1900 bolinhas, maravilhoso, no ponto certo, ponto de guerras, ponto de doenças, as pessoas morriam muito jovens, às vezes até antes dos 30, as pessoas morriam jovens. Hoje em dia as pessoas também, não tem uma faixa etária que morre mais ou morre menos, né? Só que imaginemos colocar aqui. Hoje a expectativa de vida está em 75 anos, se eu não me engano. Se não subir, tá escuro aqui, não sei. Ela tem 48.
Quantos anos? Até chegar aos 75 ela tem pela frente. Olha que coisa mais. Daí tu vai parar a tua vida achando que tu velha demais. Espátula agora pra No mínimo. Ela vai viver até os 75, no mínimo. Né? Eu pretendo viver até os 100, tá? Então, assim, tu imagina, tu vai passar no mínimo uns 40, 30 anos da tua vida. E vamos levar achando pro forno. Que tá velha demais. Que a vida acabou. Olhem só, pra colocar essa massa linda no forno. E aí a gente então, fez vou colocar lá no forno, dela, ficou muito bem sucedida. E eu vou colocar, eu sempre gosto de trabalhar em torno de 250 graus. Então, eu vou deixar mais ou menos aqui no meio, certo? Não coloco o dourador agora, porque ele acaba sendo muito forte, acaba queimando o bolo. Então, vamos fechar aqui a porta. E vamos colocar aí uns 40 da parte estética. minutos. 40 minutos ali colocados. E aí, daqui a pouco eu venho aqui olhar o que está acontecendo, se tá bom. Geralmente, quando passa os 40 minutos, ele tá ok. Só que depende do calor do dia, de forno para forno, né? Aí, quando falta 5 minutinhos, daí sim eu ligo o dourador. Daí ele fica perfeito. Então, logo eu volto aí com o resultado, espero que seja perfeito. Né? Eu sempre dizia assim, eu quero envelhecer uma velhinha bonitinha, né? Porque a gente não tem como parar o tempo. A gente vai ter a pele mais flácida, vai para algumas pessoas com rugas, outras não, mas a gente vai ali tendo uma debilitação só um pouquinho douradinho, tá? Do tempo que a gente fica aqui na terra, né? Aí é só não botar. Mas a gente tem que pensar o seguinte também, gente. Raspar esse pedaço. Tá? Eu já fiz a gente não pode se apegar somente à estética, porque a gente vai envelhecendo. Como eu disse, né, que eu quero saber. E eu espero sempre, mas dentro daquela faixa etária que eu estou hoje, gente, não faz sentido, por exemplo, sinceramente, eu colocar uma roupa, mas isso é pra mim, tá? Não tô julgando ninguém. Se você gosta de usar um top, botar uma calça, né, que eu tava fazendo uma cos baixo, faz, porque eu acho que tudo vai do teu bem-estar, da tua própria vontade. Mas eu usei tanto, de cada faixa etária, eu aproveitei tanto. Olha isso! Tanto mesmo, a minha infância eu aproveitei muito, a minha adolescência eu aproveitei muito, minha fase adulta linda, tô sempre aproveitando muito. Olha aqui, olha que hoje eu mudei o conceito de como eu me visto hoje. Eu acho que eu não tenho mais necessidade de estar mostrando algumas partes do corpo para que as pessoas me desejem. Para vocês verem. Então eu uso disso de forma diferente. Eu uso na fala para persuadir, eu uso na forma de me comportar para persuadir, justamente porque eu trabalho com terapias, então a gente tem que estar ali o tempo todo, né, movimentando para o cliente chegar até nós. Eu trabalho somente com mulheres, tá, gente? Não se vier um homem, eu não vou atender. Trabalho online, mas eu trabalho na casa de vocês, autoestima feminina. Porque dentro da autoestima, como eu disse, pode cortar ele aqui, fazer altos relacionamentos, né? Se você não está se sentindo bem com você, pode botar ele numa outra conseguir se relacionar com as outras pessoas, porque você não vai ter a sua criatividade limites, né? Então, hoje em dia, eu olho assim que... E agora, então, eu vou sentar aqui com vocês e saborear esse preocupada com o julgamento dos outros, e também se eu tivesse 30, se eu tivesse 20, se eu tivesse 40, mas quando eu tiver 50, entende? E o tempo que a gente está pensando nisso, a gente não está procurando. A gente não está falando, não está fazendo o que nos faz feliz. Longe de minha câmera. E eu fiquei assim analisando essa história hoje, me veio muito na mente essa história, porque porque as pessoas estão tão preocupadas com o passado delas e com o futuro delas que elas esquecem de viver o hoje. Então, a minha visão cansa. Você hoje é reflexo do óculos. Por isso que não adianta se auto-criticar, se mais forte, se sentir menor, de bonita. Surpreende? Bem, então vou tirar hoje e amanhã. O que você fez ontem, a escolha que você fez ontem. Se foi consciente, se foi inconsciente, determinou o que você vai fazer. Mas vamos ter um papo reto aqui, né? Seja dentro do relacionamento satisfatório ou seja do envelhecimento. Você quer? Todas nós mulheres temos medo de envelhecer. Aquela consciência foi o assunto que eu falei até nos meus stories. Você não hoje. Eu tenho uma cliente. E você não aprende. Você continua pegada no passado, velha, tentando fazer mercado de trabalho.
Pensa nisso, ela tinha 48 anos. Buscando o futuro. Ela dedicou a vida dela ao lar. Ela era formada em administração, ela dedicou a vida dela ao lar para cuidar da família. Quando eu tiver melhor, eu vou fazer isso. Continuava trabalhando, mas ela começou a sentir porque o futuro determinou. Os filhos já tinham crescido. Então, quando eu vejo assim as pessoas, muitas vezes essa minha cliente ela tinha faculdade, né? Mas e ela viu que ela precisava fazer a vida dela algo então, diferente. Então, com 50, 55, 60 mas ela anos, estava com essa crença, eu sou velha demais. Não querem voltar, 48 anos, quando é que eu vou voltar, porque se acham velha demais. Então, gente, eu fiz na época, né, nós fizemos um trabalho, e é muito não tinha um programa alfa ainda. Na época, você fica fazendo um trabalho terapêutico, com programações mentais com ela, né, com conversas, exercícios de autoaplicação. E quando passar 5 anos, você vai estar do mesmo jeito que você está hoje, olhando para trás e estruturado. Na época não tinha essa estrutura. Então, antes de você ficar... E a gente começou a perceber que ela faz o que você deve fazer, faz o que você tem vontade de ser velha demais com 40 faz aquilo que te dá prazer dela, que dizeria para ela, e para de pensar no julgamento dos outros. Se vocês estiverem escutando um barulho, para de ficar preocupada com o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. Que dizia que a vida terminava aos 30 dele, que depois dos 30 pensar, beber, dele, que não é sobre você, chegava a velhice. Então, era uma criança assim, bem doida. Empacar a sua vida. Se nós formos começar sobre isso, realmente tem uma época, acho que ter prioridades é colocar em prática o que você quer para realmente daqui 5 anos você está fazendo isso. Olhar para trás e dizer, nossa, valeu a pena. Ainda bem que eu vi aquele vídeo hoje em dia as pessoas que disse que era para fazer faixa, então para de procrastinar, porque atrás da procrastinação existe uma crença. Só o medo de ter sucesso. Hoje a expectativa de ou vida talvez tá com medo de ser feliz, se eu não me engano, ou talvez com medo de não merecer, ou talvez o medo de não ser reconhecida, até chegar aos 75 uma crença atrás da tua procrastinação. Daí tu vai parar a tua vida achando que tu tá velha demais. Sabe? No mínimo. Às vezes a gente tá naquela vidinha, ela vai dar, daí nem tô afim de ficar nesse relacionamento, mas eu vou ficar, ele pelo menos paga minhas contas, e você tá então, assim, toda errada e vai passar no mínimo uns 40, 30 anos, medo de dar um passo e ter que tomar achando que você tá velha demais. Porque se você tiver o seu dinheiro, você não vai mais ter essa desculpa. Eu não saio do casamento porque eu não tenho dinheiro. E aí a gente fez todo um trabalho, dinheiro abriu uma empresa dela, uma decisão bem sucedida, ela inclusive fez uma lua de mel com o esposo dela. Então são essas questões, assim, esses questionamentos que você deve fazer. O que está bloqueando? E segunda lua de mel, claro, de olhar para frente, de seguir em frente. E eu fiquei me questionando. Porque a gente todo dia tem uma oportunidade de tecnologia da todo dia a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. A gente não é que fica da parte terra e não pode se movimentar. Melhorou muito. A gente tem uma consciência, hoje a gente tem pernas, internet, a gente fala, a gente pensa, de raciocínio. Ela tem 30, 40, vamos 50, usar a nosso favor, gente. Nós somos justamente porque hoje a gente consegue, o único animal, né, digamos, que tem como bloquear essa... que tem um cérebro que não vive só pelo instinto. Tem um cérebro que ele mas a gente consegue melhorar, né? Eu sempre dizia assim, eu quero envelhecer uma velhinha prioridade para ano que vem, né? Porque a gente não tem como esse ano nem terminou ainda. A gente vai já dá ter a pele mais flácida para chegar lá em janeiro e não para algumas pessoas rugas, outras não, 24, mas a gente vai ali tendo já uma coisa em prática. A gente está em setembro agora, aí dá muito tempo que a gente fica aqui na Terra, fazer um projeto aí que você está engavetado. Mas a gente tem que pensar o seguinte ou também, uma decisão na sua vida que você não tomou ainda, ou fazer uma a gente não pode se tá apegar somente à estética. Pensa nisso. Porque a gente vai envelhecendo. Estou finalizando agora como eu disse, né, que eu quero ser bonitinha sempre, mas dentro daquela faixa etária que eu tô hoje, gente, não faz sentido, por exemplo. Mas eu adoro bater papo. Faz. E coloca aqueles comentários pra mim, já dá uma mensagem pra levar pra mais pessoas que gostaram, compartilhe com aquela uma calça você também acha que vai ser relevante esse vídeo. E baixo faz. Porque eu acho que tudo vai do teu bem-estar, da tua própria vontade. Mas eu usei tanto, de cada faixa etária eu aproveitei tanto minha vida. Tanto mesmo, a minha infância eu aproveitei muito, a minha adolescência eu aproveitei muito, minha fase adulta eu tô sempre aproveitando muito, que hoje eu mudei o conceito de como eu me visto hoje. Eu acho que eu não tenho mais necessidade de estar mostrando algumas partes do corpo para que as pessoas me desejem, entende? Então eu uso disso de forma diferente. Eu uso na fala para persuadir, eu uso na forma de me comportar para persuadir, justamente porque eu trabalho com terapias, então a gente tem que estar ali o tempo todo, né, movimentando para o cliente chegar até nós. Eu trabalho somente com mulheres, tá, gente? Não que se vier um homem eu não vou atender, trabalho online,
mas eu trabalho, meu público hoje é a autoestima feminina. Por quê? Porque dentro da autoestima tá tudo, tá teu profissional, tá teu pessoal, teus relacionamentos, né? Se você não tá se sentindo bem com você, dificilmente você vai conseguir se relacionar com as outras pessoas, porque você não vai nem conseguir botar limites, né? Então, hoje em dia, eu olho assim que, nossa, a gente tem tanto para viver, e às vezes a gente tá preocupada com o julgamento dos outros, comparações, porque se eu tivesse 30, porque se eu tivesse 20, se eu tivesse 40, mas quando eu tiver 50, entende? E o tempo que a gente tá pensando nisso, a gente não tá produzindo. A gente não tá fazendo o que nos faz feliz. E eu fiquei assim analisando essa história hoje, me veio muito na mente essa história, por quê? Porque as pessoas estão tão preocupadas com o passado delas e com o futuro delas que elas esquecem de viver o hoje. Você hoje é reflexo do ontem. Por isso que não adianta se autocriticar, se autopunir, se sentir menor, diminuída, entende? O que você fez ontem, a escolha que você fez ontem, se foi consciente, se foi inconsciente, determinou o que você está fazendo hoje. Seja dentro de um relacionamento insatisfatório ou satisfatório, seja dentro da profissão que você quer ou que não quer. O fato é que aquela consciência que você teve lá no passado trouxe você no hoje. E você não aprende, você continua pegada no passado, tentando fazer com que mude, ou então você fica buscando o futuro enlouquecidamente. Mas quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer isso. Mas quando eu tiver melhor, eu vou fazer isso. Só que você não sai do lugar, porque o futuro determina o hoje. Então, quando eu vejo assim as pessoas, muitas vezes, essa minha cliente, ela tinha faculdade, né? Mas quantas pessoas aí gostariam de ter um curso superior, que estão aí com 50, 55, 60 anos, e não querem voltar porque tem vergonha, porque se acham velha demais. Gente, 4, 5 anos passa muito rápido. E é muito rápido mesmo. Aí, o que você vai ficar fazendo esses 4, 5 anos? Se lamuriando, se lamentando do que você poderia ter feito? Porque quando passar esses 5 anos, você vai estar do mesmo jeito que você está hoje, olhando para trás e pensando por que não fiz. Então, antes de você ficar se perguntando por que não fiz, faz o que você quer fazer, faz o que você tem vontade de fazer na tua vida, faz aquilo que te dá prazer, que te deixa feliz, e para de pensar no julgamento dos outros, para de ficar preocupada com o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar. O problema é do outro, é um ponto de vista dele. Pensar A, B, C é dele, não é sobre você, é sobre ele. Então, pare de empacar a sua vida e comece a olhar para frente e comece a ter prioridades e a colocar em prática o que você quer para realmente daqui 5 anos você estar fazendo o que você gostaria. Olhar para trás e dizer, nossa, valeu a pena. Ainda bem que eu vi aquele vídeo no YouTube da Fran que disse que era para eu fazer. Então, pare de procrastinar, porque atrás da procrastinação existe uma crença. Ou o medo de ter sucesso, ou talvez o medo de ser feliz, ou talvez o medo de não merecer, ou talvez o medo de não ser reconhecida. Tem uma crença atrás da procrastinação. Ou tem um ganho. Sabe? Às vezes a gente tá naquela vidinha acomodada, aí nem tô afim de ficar nesse relacionamento, mas vou ficar, ele pelo menos paga minhas contas, e você tá toda errada e infeliz. Por quê? Tem medo de dar um passo e ter que tomar uma decisão. Porque se você tiver o seu dinheiro, você não vai mais ter essa desculpa. Eu não saio do casamento porque eu não tenho dinheiro. Aí quando você tiver o seu dinheiro, você vai ter que tomar uma decisão. E será que você está pronta para tomar essa decisão? Então, são essas questões, assim, esses questionamentos que você deve fazer. O que está bloqueando realmente você de ser feliz, de olhar para frente, de seguir em frente. Porque a gente todo dia tem uma oportunidade de recomeçar. Todo dia a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. A gente não é planta que fica enfiada numa terra e não pode se movimentar. A gente tem uma consciência, tem braço, tem perna, a gente se mexe, a gente fala, a gente pensa, a gente raciocina. Então vamos usar ao nosso favor, gente. Nós somos os únicos, o único animal que raciocina, que tem um cérebro pensante, que tem um cérebro que não vive só pelo instinto, tem um cérebro que ele pode fazer escolhas.
Então faça escolhas conscientes, já anota agora no papel ali o que eu quero de prioridade para o ano que vem, ainda dá tempo, hein? Aí esse ano nem terminou ainda, já dá para começar a se movimentar agora para chegar lá em janeiro e não só trocar o ano do 24 para o 25, mas já está com alguma coisa em prática. A gente está em setembro agora e dá muito tempo para você sair do lugar e começar a fazer um projeto aí que você está engavetado, ou tomar uma decisão na sua vida que você não tomou ainda, ou fazer uma transição de carreira que você está pensando faz tempo. Pensa nisso. Era isso que eu queria. Então, eu vou finalizando agora o vídeo por aqui. Vou estender roupa ainda, porque eu tinha deixado as roupas lavando. E vou descansar. Mas eu adoro bater papo aqui. E conta aqui nos comentários pra mim, já dá uma curtida aí pra levar pra mais pessoas escutarem. Compartilhe com aquela pessoa que você também acha que vai ser relevante esse vídeo. E coloca um comentário pra mim. O que você pensa da sua vida? O que você gostaria de transformar na sua vida? Que eu vou dar uma solução pra você ali nos comentários. Fica com Deus.